Boa noite, professor Aderlan. Boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo? Vocês me ouvem? Olá, tudo bem? Tudo bom? Como é que tá? Estou tentando aqui me conectar direito. Ah, eu vou até me despir da inteligência aqui. Você é chique demais, professor. Sair dessa formalidade. Pronto, agora sinta melhor. E aí, professor, tudo bem? Tranquilo e contigo. Está me ouvindo bem? Estou sim, consegue me ouvir? Consigo, sim, tranquilo. Bem, vamos começar, né? O pessoal vai entrando aí na medida da for desenvolvendo aí a nossa conversa, o pessoal vai entrando. Hoje estamos aqui mais uma vez no nosso aglomerando ideias na pandemia. O nosso último encontro foi com a professora Cristiane Pacheco e hoje estamos aqui com o professor Aderlan, professor Aderlan Messias de Oliveira. É interessante, né? São duas das pessoas com quem eu, né, travei contato de um ano e meio para cá, pessoas que eu conheci e que muito acrescentaram na minha trajetória, né? É sempre bom quando a gente, mesmo depois de tanto tempo já na vida acadêmica, a gente sempre consegue conhecer, vislumbrar o novo, né? E pessoas que vão nos estimulando, pessoas que vão nos revigorando, que vão fazendo com que a gente mantenha sempre aquela vontade de fazer o melhor. E o professor Aderlan, assim como a professora Cristiane, são exemplos que eu já disse isso repetidas vezes, né? Posso não ter dito diretamente, Aderlan, mas já disse com certeza aos meus ex-alunos, né, seus alunos ainda, né, o quanto admiro o seu trabalho, a sua postura, o seu conhecimento, a sua forma de cativar as turmas pelas quais você passa. Então, é um prazer muito grande para mim tê-lo aqui hoje. Espero que em outros momentos, né, possamos, né, conversar novamente. Eu estou... Essa é a minha última semana em Barreiras, né? Mas eu espero que antes de ir para Natal a gente possa, nem que seja tomar um café, né, bater um papo, conversar. Eu não esqueci, eu quero o seu livro, eu quero adquirir o seu livro, quero levar o seu livro na edição física, impressa, né? Logo, logo, daqui a 2 meses, acredito que 2, 3 meses, o meu primeiro também será lançado, então avisarei, né, lhe enviarei com certeza, quero muito que você leia. E é isso. O professor Aderlan, ele é professor da Unifasp, na Nassau, ele é bacharel em Direito, mestre em Língua e Cultura pela UFBA, pela Universidade Federal da Bahia, licenciado em Letras Vernáculas pela UNEB, e é membro fundador da Associação Brasileira de Professores de Latim.
a BPL. O professor Aderlan, portanto, além de alguém que tem um inconteste conhecimento jurídico, é alguém, tem uma disciplina que eu amo, uma disciplina que durante muito tempo eu ministrei aulas, que é a História do Direito, que é uma disciplina que eu sei que o professor Aderlan gosta muito, é uma das paixões do professor Aderlan, principalmente, salvo engano, o direito egípcio, professor Aderlan, que é um direito tão fascinante. Todos os direitos antigos eu considero como fascinantes, mas o direito egípcio ele tem uma coisa que os outros não têm, ele tem um aspecto já para aquela época de modernidade, de avanço que outros direitos daquele mesmo período histórico não tinham. Então, vou parar de falar, já chega, está na hora de ouvir agora o nosso convidado. Professor Aderlan, seja muito bem-vindo, boa noite, e estamos todos aqui ansiosos por ouvi-lo. Ok, professor Flávio, muito obrigado aí pelos elogios, né? Foi um prazer imenso a gente trabalhar juntos e termos uma afinidade aí com essas disciplinas que dialogam. Logo, quando o senhor começou na faculdade, a gente até trocou algumas informações para tentar desenvolvermos alguns trabalhos juntos, e aí depois veio a pandemia, e essa pandemia perdura até hoje, e fez com que a gente ficasse nesse ambiente remoto e os projetos que a gente tinha em mente a gente não conseguiu realizar, né? Então, é muito bacana a gente encontrar assim, um professor que tem a mesma afinidade que você nessas disciplinas propedêuticas, que muitos não têm uma certa afinidade ou não gostam, né? Gostam das disciplinas dogmáticas, técnico-jurídicas, e eu sempre prezo pelas disciplinas propedêuticas. Eu acho que eu consigo me encontrar melhor nessas disciplinas mais filosóficas, Sim. né, questionadoras, enfim. E a gente tem muito essa relação nessas áreas do conhecimento. Então, professor, muito obrigado pelo convite, né? A Eu gente que ficou aí agradeço. pensando a data e parece que não ia sair, mas enfim saiu, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa também uma disciplina que é considerada, né, no estudo do direito como sendo uma disciplina também propedêutica, uma disciplina que trabalha muito com a questão, né, do questionar, do indagar, do interrogar, né, que a gente fala em introdução do direito, as disciplinas voltadas para a zetética, a dogmática, e essa disciplina de criminologia, porque eu vou trazer aqui umas reflexões da criminologia, né, e é uma disciplina voltada para esse campo zetético, da investigação, do questionamento, tanto é que a temática da nossa live, né, eu gostaria que fosse mais um bate-papo do que uma exposição, Sim, né, e aí fica estamos sempre fazendo dessa maneira, bate-papo. ótimo. Então, a temática da minha live, né, da nossa live, melhor dizendo, é a arquitetura carcerária e o drama do castigo penal. Por que que eu fiz essa proposta de discussão arquitetura carcerária e o drama do castigo penal? Porque aqui eu trago a junção de dois grandes teóricos da criminologia, e também não deixa de ser do direito penal, das ciências criminais como um todo, que é o professor Alvino de Sá, não sei se alguém conhece, Alvino de Sá, que foi um grande pesquisador aqui no Brasil, na área da criminologia clínica, né? Tanto é que ele foi psicólogo, mestre e doutor na área da psicologia, mas durante toda a sua vida acadêmica e profissional, ele esteve envolvido com o conselho penitenciário, ele foi membro aí do IBCCRIM, né, que é o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, e tem várias publicações nessa área. Então, ele vai falar aqui da arquitetura carcerária. E o que é essa arquitetura? É justamente esse espaço físico em que se encontra o apenado, o sentenciado, esse indivíduo que cometeu um crime e agora ele está sendo penalizado pela conduta criminosa dele. Então, o professor Alvino de Sá, ele traz aqui uma discussão acerca do tratamento que o Estado dá ao encarcerado. Será que esse tratamento que o Estado dá é eficaz para a reabilitação, para a urbanização, para a ressocialização desse indivíduo?
para que ele possa voltar para a sociedade uma pessoa melhor. E estatisticamente falando, nós vamos observar aqui que, infelizmente, né, conforme o Conselho Nacional de Justiça e outros órgãos competentes, a reincidência é elevadíssima aqui no Brasil. O sujeito que sai do sistema prisional brasileiro, geralmente ele retorna. Se ele retorna, algo está errado. Será que esse algo está errado na legislação? Se a gente pegar a Lei de Execução Penal de 84, ela é perfeita, ela é brilhante, ela é fantástica, porque ela vai trazer aí as garantias desse sujeito, né? Pensando sempre no princípio da dignidade da pessoa humana. Então, nessa arquitetura carcerária, eu só vou abrir aqui um dispositivo rapidamente da legislação para a gente discutir o próximo item, né, da temática, que é o drama do castigo penal. Então, a Lei de Execução Penal 7.210 de 84, no seu artigo 88, né, do item da penitenciária, diz o seguinte: o condenado será alojado em cela individual que conterá dormitório, aparelho sanitário e lavatório. São requisitos básicos dessa unidade. E aí, a legislação específica ela vai trazendo, né? Assistência à educação, assistência religiosa, assistência à saúde, enfim. Mas é aí que nós vamos entrar no drama do castigo penal, que já é uma outra vertente do professor Luiz Flávio Gomes, que também trabalha muito na criminologia. E olha o título do livro dele: Becaria 250 anos. E o drama do castigo penal, civilização ou barbárie? Infelizmente, nós continuamos na barbárie. O professor Luiz Flávio Gomes, quando ele escreveu esse livro, ele foi para a Itália buscar nas origens, as fontes originais e diretas, documentos do Cesare Beccaria, italiano, que escreveu a obra dos delitos e das penas. Né? Uma obra que ele vai basicamente denunciar o sistema arbitrário, desumano e cruel do sistema penal. E, infelizmente, nós vamos observar que ainda hoje, em pleno século XXI, em alguns países, nós nos deparamos com essa barbárie. O Estado se preocupa apenas em encarcerar o indivíduo, em retirar o indivíduo da sociedade, e pouco se importa com sua ressocialização. E nós estamos no Estado Democrático de Direito. E no nosso Estado Democrático de Direito, a gente fala do princípio da dignidade da pessoa humana. Então, assim, a todo momento nós vamos encontrar a violação desses direitos. Não é porque o indivíduo cometeu um crime, que ele está lá no cárcere, que ele não é um sujeito de direito. Nós temos aí os princípios da ampla defesa e do contraditório, né? E que dá esse direito ao indivíduo. Então, infelizmente, nós vamos encontrar no nosso sistema prisional brasileiro esse drama do castigo penal. O próprio professor Luiz Flávio Gomes, que infelizmente nos deixou em 2020, acho que uma semana antes da pandemia, ele faleceu de leucemia, né? Mas deixou aí, né, uma imensa bibliografia, pesquisa, estudos, para que nós pudéssemos continuar o trabalho dele nas ciências criminais. Felizmente, eu já tive a possibilidade de participar de uma mesa lá em Salvador com o professor Luiz Flávio Gomes. Ele esteve também em Barreiras, trazendo todos esses estudos e essas provocações da criminologia. Então, pensar o drama do castigo penal é pensar em qual tratamento o Estado tem dado para reabilitar o sujeito. E aí o professor Luiz Flávio Gomes diz, né, ou dizia nos seus estudos e nas suas pesquisas, que o sistema prisional brasileiro nada mais é do que um depósito de carne humana. Ou seja, retira o indivíduo da sociedade, que por alguma razão cometeu um crime, e joga no cárcere. Ao se inserir nesse espaço, nessa arquitetura carcerária, nesse espaço físico, que vai dizer o professor Albino Sá, esse indivíduo ele não se reabilita. Então, a maior angústia do professor Albino Sá, que desenvolveu várias pesquisas
é perceber a falha do nosso sistema. Porque a legislação, teoricamente falando, ela é perfeita. O problema está na sua efetividade. E aí nós vamos observar e nos reportar para países em que as prisões estão sendo desativadas. A Suécia, a Holanda. Mas se a gente for parar para pesquisar quais são as políticas criminais que esses países estão adotando, é totalmente diferente da política criminal que o Brasil adota. Infelizmente, a gente, mesmo diante do Estado Democrático de Direito, a gente se depara com castigo penal. É castigar mesmo, como se o castigo arbitrário, desumano, cruel, fosse reabilitar o indivíduo. E o O professor... talião, desculpe interromper, professor, o talião ainda não foi superado na nossa cultura, né? A nossa cultura jurídica ainda não superou o talião, e há aquele sentimento por parte da sociedade, isso é bem perceptível, é aquele sentimento de vingança. O indivíduo deve ser submetido ao sistema carcerário e, preferencialmente, muitas vezes a gente percebe isso no discurso de algumas pessoas, e preferencialmente não mais sair de lá. É como se algumas pessoas na sociedade, elas agem como se elas se sentissem ofendidas pelo fato de que alguém possa ser recuperado dentro do sistema. A ideia não é que aquele indivíduo, ao ser encarcerado, ele possa sair dali uma pessoa melhor. O que prevalece, o sentimento de muita gente, é de que ele não saia mais dali. Então, para que ele não saia mais dali, essas pessoas aplaudem essa verdadeira escola do crime em que se transformaram os presídios, né? E para essas pessoas que têm enraizadas de forma tão tem na sua natureza de forma tão forte essa questão da vingança, do talião, para essas pessoas é melhor que o sistema continue desse jeito ou piore, para que esses indivíduos, ao chegarem lá, ou eles encontrem condições, as condições necessárias para continuarem no crime, ou que lá sejam mortos, mas que eles não possam voltar. É como se essas pessoas, na concepção delas, esses indivíduos não tivessem o direito de serem recuperados, de voltar ao convívio social, né? Como se essas pessoas nunca mais devessem voltar a esse convívio social, a não ser fugindo, né? Praticando crimes dentro do presídio para voltar para a sociedade de forma pior. Quer dizer, é um reflexo muito claro da ignorância, né? Porque se você perdoa, se você consegue pensar na possibilidade do indivíduo sair do estabelecimento prisional melhor do que ele entrou, isso significa, isso é bom para toda a sociedade. Mas, infelizmente, eu não sei se você concorda comigo, mas a minha visão é essa, até mesmo porque eu já vi em alguns processos que eu atuei, eu mesmo, quando atuei como advogado em um júri de grande repercussão, há uns 20 e poucos anos atrás, e que eu tinha uma proximidade muito grande com a família das vítimas, com os familiares da vítima, eu mesmo defendi aquela ideia de que, né, aquela pessoa não mais deveria, né, sair do presídio e tal, e depois, quando isso aconteceu, eu já tinha uma visão bem diferente e já achava que sim, que a pessoa deveria, né, a pessoa saiu, se arrependeu, né, assim, do crime, né, procurou a outra parte, se mostrou extremamente arrependido, renunciou à herança que tudo bem, de todo jeito ele perderia, mas ele oficializou esse seu judicialmente requerimento de renúncia à herança da pessoa, já que ele, né, tinha cometido um crime contra o próprio pai. Então, assim, depois de um certo tempo, eu percebi que até mesmo entre os familiares da vítima, as pessoas que foram violadas, de certa forma, com aquele comportamento, houve esse perdão, né? Não um perdão total, absoluto, mas as pessoas conseguiram encarar bem a ideia de que ele saiu do presídio, saiu arrependido, perdeu tudo, enfim, e teve que recomeçar a vida dele de uma forma bem mais difícil do que antes, e isso
muitas vezes, não estou querendo dizer que houve qualquer processo de recuperação dentro do presídio, claro que não, né? Mas esse indivíduo, se ele tivesse sido, de certa forma, se ele tivesse tido dentro do presídio possibilidades de progredir como ser humano, né, de ter um processo real de ressocialização, ele teria saído do presídio bem melhor, né, apesar da crueldade, da monstruosidade do crime que ele praticou, foi um crime horrível. Mas, assim, a gente precisa ter essa visão. Nós que somos do direito, nós precisamos ter essa visão que muitas vezes é no direito que se encontra as pessoas que estão mais afastadas dessa visão, né? Essa visão humanitária. O princípio da dignidade da pessoa humana, que está lá na Constituição Federal e deveria nortear todas as relações jurídicas, ele vive, né, de vez ou outra a gente tem que lembrar, né, seja o próprio Poder Judiciário, seja o Poder Legislativo, seja o Poder Executivo, que esse princípio ele precisa ser respeitado. Mas já falei demais, é com você. Eu concordo justamente com a sua fala. Ainda hoje vivemos essa lei de Italião, olho por olho, dente por dente. E o grande desafio nosso, enquanto profissionais do direito, enquanto juristas, sobretudo nos primeiros semestres, é lidar com alguns discursos, né, de alguns alunos ainda voltados para essa questão do comum. Né? Quando se diz assim, mas bandido bom é bandido morto. Eu falei, vocês estão fazendo direito. E o advogado, ele não defende bandido, ele defende direito. Vocês vão estudar os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório. Então, a gente começa a repaginar o nosso discurso. Porque o nosso discurso ele tem que ser jurídico. Sim. Ele não tem que ser um discurso pessoal ou emotivo. Porque se a gente deixar o nosso lado pessoal e emotivo sobressair, o direito ele não acontece. Exato. Então, a gente leva muito as pessoas dizendo, mas tem que ter pena de morte, tem que matar mesmo. E aí a gente levanta um outro questionamento da criminologia crítica. Mas quem serão essas pessoas que serão alvo, por exemplo, dessa política criminal, por exemplo, da pena de morte? Uhum. Quem é que vai estar nessa situação de julgamento? Será que as pessoas que efetivamente cometeram crimes, todos estarão nessa condição? E é aí que eu trago o pensamento do professor Raul Zaffaroni, que é um jurista argentino e faz parte da Corte Interamericana de Direitos Humanos, um fenômeno no direito, nas ciências criminais. E olha o que ele diz. O sistema penal é altamente ineficiente, pois apenas consegue responder a uma minoria das condutas criminosas ocorridas na sociedade. O sistema é seletivo, violento, reprodutor e delinquente. Infelizmente, a gente vive esse drama do castigo. Quem punir? A quem punir? Será que efetivamente as pessoas que cometem crimes estão sendo penalizadas? Como diz o professor Rogério Grego, geralmente quem é penalizado é o pé de chinelo. Sim. Essa é a expressão que ele utiliza. E Rogério Grego é um dos grandes nomes do direito penal, desenvolveu o seu mestrado, doutorado no sistema prisional, fazendo estudos comparativos com outras prisões de outros países, e ele diz isso, infelizmente só vai preso quem é pé de chinelo. Não é porque o sujeito não tenha cometido crime. Cometeu, de certa forma, mas é a outra parcela da população que comete crime que não está no cárcere. Uhum. A quem a pena aplicada? Infelizmente, o nosso sistema ele é seletivo. E se a gente fizer aí uma abordagem no nosso sistema brasileiro, boa parte da população ela é negra, ela é pobre. Não são elementos que a gente está tentando aqui justificar algo, mas dizer que o nosso sistema, sim, ele é seletivo. Certo. É muito mais fácil criminalizar um pobre, uma pessoa periférica, do que você criminalizar um rico, uma pessoa abastada. Vamos pensar no exemplo da droga? Quando se pega um indivíduo aportando droga. E aí que vem a discussão da criminologia. O Estado, né, no seu exercício da sua função, do ius puniens, do direito de punir, tende a criminalizar aquele indivíduo considerado de uma estratificação social
não privilegiada, esse indivíduo como sendo um traficante e aquele indivíduo da alta sociedade como sendo um usuário. A própria mídia, ela se encarrega de fazer aí essa divisão. Sim. Os próprios meios midiáticos acabam trazendo isso. Então, assim, não se criminaliza o fato, se criminaliza o autor. Quem é esse autor? E aí que são as variáveis levantadas, né? Como diz o professor Rogério Grego. É geralmente o pobre, o negro, que está amarrotando o sistema prisional brasileiro. E aí que o Zaffaroni, ele diz que o sistema é ineficiente, porque ele só consegue corresponder uma parte, uma minoria da população. Imagine se todos os indivíduos que cometessem crimes estivessem no cárcere. Então, como pensar aí nessa política de talião do olho por olho, dente por dente? A gente estaria aí cometendo uma injustiça. Como a gente sabe, ao longo da história do direito, as injustiças que foram cometidas, né? Exato. Nesse período medieval, enfim, não só nesse período medieval, mas até hoje. Quantas pessoas elas não estão sendo penalizadas e pessoas que cometeram crimes gravíssimos não estão sendo penalizadas? E aí que a criminologia crítica ela vai discutir essa questão, por exemplo, da estratificação social, as escolas sociológicas do crime. Por que tende a criminalizar a periferia? Por que o Estado tem que entrar na periferia já atirando, matando? Quantas pessoas não são vítimas? Uhum. E aí que vem o criminoso. A sociedade, o Estado acaba criando o estigma do criminoso. A gente viu ano passado uma sentença de uma magistrada que viralizou nas redes sociais, depois ela teve que se retratar, responder, enfim, que ela expressamente colocou na sentença que, em razão da raça, aquele indivíduo, a raça daquele, o cometimento ou a conduta daquele indivíduo estava associada à sua raça. Gente, olha que arbitrariedade. Uma pessoa dotada de conhecimento com um discurso desse. Imagine a sociedade. Então, infelizmente, a gente constrói a caricatura do criminoso. Nossa, fulano tem uma cara de bandido, como se o bandido já nascesse bandido. Mas a gente sabe que, filosoficamente falando, o homem nasce bom. Sim. E a sociedade forma comum. É o meio que, de alguma forma, vai colocar esse indivíduo nessa condição. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de punição, né? Tem que construir a caricatura do criminoso. O próprio Foucault, em Vigiar e Punir, já falava disso. E eu trago aqui a fala do Foucault para falar do drama do castigo penal, né? Um francês aí que deixou, né, uma bibliografia gigantesca para a gente estudar em várias áreas do conhecimento, na psicologia, na sociologia, na linguística, no direito. E ele diz assim: a prisão reproduz a estrutura de classes de uma sociedade desigual, com zonas de desenvolvimento e marginalização. O status criminoso e a pena são aplicados a classes mais baixas. Quase não ingressam no sistema penal e não são enviados às prisões. Ele falou alguma inverdade? Não. A quem o Estado pune e como o Estado pune? Então, é essa discussão que a gente tem que fazer e que muitas vezes a gente cria um embate nas aulas de criminologia porque a gente tem que desconstruir alguns pré-conceitos para que o aluno possa pensar juridicamente falando, cientificamente. É a ciência que tem que dizer. Né? Não é o meu achismo, mas eu acho que. Mas o meu achismo é com base em quê? Né? Então, são questões que a gente precisa pensar. E mais ainda, ele diz assim: desde o começo, a prisão devia ser um instrumento tão eficaz e aperfeiçoado como a escola, e agir com precisão sobre os indivíduos. Porque qual é o papel do nosso Estado democrático de direito? Qual é o papel do Estado? Não é reabilitar o indivíduo? Sim. Não é devolver esse indivíduo para a sociedade, uma pessoa melhor? E por que nós somos
terceira maior população no mundo que mais encarcera. E encarcera mal. Porque a nossa política criminal ela é falha. O Estado está pouco se importando com esse indivíduo que está lá no cárcere. E fazendo uma pesquisa no site do Conselho Nacional de Justiça, olha o que eu encontrei. Em 2025, deixa eu só localizar aqui o dado. Deixa eu ver onde eu anotei. Eu sei que diz assim, que em 2025, se a política criminal que o Estado adota continua adotando e continuará a adotar, nós teremos mais de 1,5 milhão de encarcerados em 2025. Alguns nós até dizem, nossa, mas se continuar do jeito que está, em 2050, para cada 10 brasileiros, um estará no cárcere. Mas nós temos aí um dado estatístico positivo que recentemente o Conselho Nacional de Justiça publicou em 20 de maio de 2021, que eu fiquei até surpreso, né? Mas, assim, estatisticamente falando, uma notícia positiva. Diz o seguinte, lá no site, em 2020, houve redução inédita na superlotação do sistema prisional brasileiro. Desde 2019, que o Conselho Nacional de Justiça tem trabalhado ações de forma colaborativa e com diferentes instituições e níveis ativos por meio de parcerias, como o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e também o apoio do Departamento Penitenciário Nacional. E olha o dado estatístico. E depois eu fiquei questionando, porque em 2019, o Conselho Nacional de Justiça publicou aí um relatório dizendo que nós tínhamos uma média de 812 mil presos. E consultando aqui o material, a informação diz assim, que de 709.200 presos, hoje nós temos 682.200 presos. E a superlotação ela caiu de 67,5 para 54,9. Eu acredito que as prisões provisórias elas não estão nesse contexto, porque nós estamos aí ainda no terceiro lugar mundial em superlotação. Né? Então, mas assim, há aí uma luz no fim do túnel, porque a gente sabe que o sistema prisional brasileiro é uma bomba relógio. Volta e meia a gente observa aí um noticiário, um massacre, dezenas de presos que foram assassinados na cela, num determinado presídio, enfim. E aí a gente vai observar que o Conselho Nacional de Justiça, conforme estabelece aí, o seu objetivo é fortalecer políticas alternativas, incluindo monitoramento eletrônico e a justiça restaurativa. Eu não sei se nós temos aí algum fator relacionado à pandemia, pode estar relacionado, uma outra pesquisa poderia dizer isso, porque nós estamos falando do período da pandemia, Sim. Né, em 2021. Então, o que o Estado tem feito para preservar as vidas desses apenados nesse período pandêmico? Então, poderia ser aí uma outra questão a ser investigada. Né? Agora, levando em consideração o fato de que o Estado não está se preocupando em manter a saúde, a vida, a segurança dos que estão fora dos presídios, eu acredito que dentro dos presídios a situação não está diferente, né? Devemos estar, talvez, numa situação até mais caótica do que antes. E quando você falava, Aderlan, eu lembrei aqui de uma situação que a mídia já explorou recentemente, várias vezes, mas é sempre bom relembrar. No Rio de Janeiro tem acontecido com muita frequência nos últimos anos um fato um fato que realmente incomoda. Pessoas que são presas porque alguém foi a uma delegacia registrar uma ocorrência e, ao fazer o registro, o delegado mostrou algumas fotos. E o
a vítima identificou o suposto assaltante naquelas fotos. E muitas dessas pessoas que estão naquelas fotos não têm passagem pela polícia. São pessoas que nunca cometeram um crime sequer. Teve o caso de uma pessoa que estava trabalhando uma obra, estava fazendo um trabalho a dezenas de quilômetros de distância, não tinha como estar naquele local, no mesmo momento, e ainda assim foi acusada. Outro que chegou a ser preso, passou um ano preso, sem ter cometido crime nenhum, apenas porque a vítima disse, foi essa pessoa. Apontou para uma foto específica e a pessoa foi levada, né, para a delegacia, depois foi para o presídio, foi condenada pelo juiz e sem que houvesse qualquer base para essa condenação. Então, o que a gente vê, e geralmente são pessoas pretas, são pessoas pobres, são pessoas da periferia, jamais será o filho do político, jamais será o filho do médico, o filho do advogado, do engenheiro, serão sempre pessoas que estarão numa condição de desvantagem e que muitas vezes, pela falta de conhecimento, pela ignorância, por não ter muitas vezes condições de contratar um bom advogado que possa defender, essas pessoas são jogadas ali. E aí você imagina uma pessoa que nunca cometeu um crime, é jogada dentro de um presídio e de repente é grande a possibilidade de ali dentro se tornar um criminoso. Ter que, em um ou outro momento, cometer algum crime, até para sobreviver. E aí o Estado, não me parece que há uma preocupação, até porque também não dá voto, fazer uma política criminal que seja realmente condizente com aquilo que nós precisamos. E você comentou sobre essa sentença dessa juíza, uma juíza totalmente desinformada, porque o conceito de raça a gente não usa mais, na antropologia, na filosofia, na sociologia, esse conceito de raça, ele já foi ultrapassado há décadas. Há 40, 50 anos que as pessoas se posicionam de forma contrária na ciência a esse tipo de conceito. Raça branca, isso não existe. Mas raça humana, pronto. Então, o fato me assusta muito, me incomoda muito o fato de uma juíza, alguém que teoricamente deveria ter um conhecimento inclusive filosófico, sociológico e antropológico, de repente colocar em uma sentença marcada pelo preconceito, essa prova de desinformação, quer dizer, e ainda fazer uma relação entre a raça, esse conceito ultrapassado, e a possibilidade, a potencialidade daquele indivíduo ser realmente culpado. Então, a situação ela eu entendo como assustadora. Acho que o Beccaria ele foi muito mais, digamos assim, muito mais moderno do que muitos que atuam hoje, muitos que estão hoje no Poder Judiciário, na advocacia ou no Ministério Público, que ainda estão em um período anterior à Beccaria. Eles estão aí no século XV, no século XIV, no medievo ainda, e isso é muito claro no Brasil. Realmente, Rony Vieira, um estado de coisas inconstitucional, porque isso vai contra totalmente o que a nossa Constituição valoriza, o que a nossa Constituição respeita, que é o princípio da dignidade da pessoa humana, que deveria nortear, como eu falei nisso, toda a nossa legislação e todas as posturas do meio jurídico deveriam ser norteadas por esse princípio da dignidade da pessoa humana. Pois é, e essas colocações nos levam a essa reflexão, e a gente também, enquanto professor, docente, a gente tem que levar essas reflexões para os alunos para que a gente possa pensar juridicamente, cientificamente. Quando o senhor fala da questão do negro, da questão dessas variáveis, da condição socioeconômica, a gente vê que a minha mente é uma das escolas sociológicas do crime, que é a teoria ecológica, ou a escola de Chicago, uma pesquisa que foi desenvolvida lá em Chicago, nos Estados Unidos, para tentar entender por que naquela comunidade, naquela região, a criminalidade ela era elevadíssima. E aí que vem depois a questão do estigma, da criminalidade
periférica, enfim. E aí a universidade ela começou a desenvolver um trabalho preventivo. Olha, e aí que a gente pensa na arquitetura carcerária. E aí a universidade, perdão, começou a desenvolver um programa nessa comunidade, num determinado período, e eles começaram a comparar, né? No início e após a aplicação desse programa, o desenvolvimento desse projeto. Resultado, políticas simples foram capazes de reduzir a criminalidade naquele espaço. Iluminação, limpeza, saneamento básico, construção de quadra poliesportiva. Gente, é situação mínima extremamente fundamental. Então, como é que eu quero que o indivíduo ele seja um cidadão de bem, se essa dignidade da pessoa humana que nós estamos falando aqui, ela é de alguma forma violada pelo próprio Estado? Que é papel do Estado da educação de qualidade, lazer, enfim, está lá na Constituição, que é a Constituição cidadã. Mas, de alguma forma, nós não temos isso. Então, como é que eu quero aí que uma criança ela cresça e se desenvolva num ambiente e se torne um cidadão, uma cidadã de bem, se ela está num espaço vulnerável? O que diz Pitágoras, que eu acho que é o filósofo grego, eduque a criança hoje para que o Estado não castigue amanhã. Então, essa política de resolver as coisas no grito, né, como dizem alguns criminólogos, de resolver o problema criminal no grito, não vai resolver. Não adianta só encarcerar, encarcerar, encarcerar. E as crianças e adolescentes que estão em zona de vulnerabilidade? Por que não construir programas, por exemplo, poliesportivos, atividades, outras atividades também musicais? Eu vi um trabalho fantástico de um fotógrafo que ele desenvolveu Ele construiu, na verdade, várias fotografias no bairro periférico, agora não me recordo se foi no Rio ou se foi em São Paulo, e essas fotos viralizaram na internet. Por quê? Os adolescentes estavam com os olhos vendados e, no lugar de armas, eles estavam portando instrumentos musicais. Num primeiro momento, as nossas vistas, elas enxergam aí crianças e adolescentes portando armas. Quando a gente para observar a foto, a imagem, a gente está observando o quê? A substituição de armas por instrumentos. Então, assim, quantas crianças não poderiam, por exemplo, terem uma vida diferente se a educação ela for prioridade no país? Por que a educação ela é tão sucateada no nosso país? Por que o professor é tão desvalorizado no nosso país? Vamos observar na pandemia quem é que está tendo aula online, os privilégios. Uhum. E aí, nós estamos falando de igualdade para quem? Lembra lá do menino que passou em medicina, quando ele fala lá da meritocracia? Ah, porque ele estudava, quem quer consegue. Não, a gente não tem que pensar nessa ideia do quem quer consegue, não. É papel do Estado, da qualidade de educação para todos. Exato. Agora, não é se sacrificar e ser a exceção da exceção, passar em medicina. Ah, quem quer consegue. Não é assim quem quer consegue. Não é? A gente tem que ter muito cuidado com essas questões. Pensar, por exemplo, nessas escolas sociológicas aí do crime, como a escola de Chicago, ela é fundamental. Quantos bairros a gente não consegue observar, por exemplo, aqui em Barreiras, que ainda precisa desse olhar? Ah, vamos construir um postinho policial ou vamos construir uma quadra poliesportiva? Vamos colocar uma escola de música, uma escola de futebol? O que aquela comunidade, aquele espaço está precisando? Essa é a política preventiva. Sim. A gente não tem o Estado não vai conseguir resolver o problema criminal no grito, no encarceramento. Porque nós temos aí crianças e adolescentes em zona de vulnerabilidade muito grande. A gente precisa resgatar as nossas crianças e adolescentes antes que elas se insiram no mundo do crime. Está aí um documentário fantástico, Falcão, Meninos do Tráfico. Aquele documentário é fenomenal para a gente entender essa vulnerabilidade dessas crianças e adolescentes no ambiente que elas estão inseridas.
É claro que a gente não está sendo aqui determinista em dizer que toda criança que vive num ambiente violento e hostil, ela tende a ser violenta, ela tende a ser criminosa. Não é isso. Não é a criminologia determinista que predomina aqui, tá? Dizer sim que o espaço, que a arquitetura, que o espaço, de alguma forma vai influenciar. E a gente precisa pensar nesses elementos, né? De forma científica, de forma jurídica. Olha o que o professor Luiz Flávio Gomes diz. O país que não tem significativa e contínua melhora na educação é o país que manda seus jovens e adolescentes para o cemitério ou para a prisão. Está falando aqui de controle social, de política criminal preventiva. O país que não se preocupa com a educação é o mesmo país que manda os seus jovens e adolescentes para os cemitérios ou, quando não, para as prisões. E a ministra Carmen Lúcia, ela também tem uma fala nesse sentido. Ela diz o seguinte: quando não se faz escola, falta dinheiro para construir presídios. Quando não se faz escola, falta dinheiro para construir presídios. Então, como é que nós vamos resolver esse drama do castigo penal? Essa arquitetura, é claro que vai faltar presídio, é claro que não vai ter cela individual. Por quê? Porque nós não temos essa política criminal preventiva que seja efetiva. Teoricamente, a gente até tem, mas a sua efetividade ela não acontece. Né? Infelizmente, a gente vai continuar aí nesse sistema desumano, em celas superlotadas, sujas, mal iluminadas, mal ventiladas, comida azeda, água racionada, infestação de ratos e baratas. O professor Albino Sá diz assim: a arquitetura, o espaço, é a arte em movimento. E essa arte em movimento, mais na frente, ele diz o seguinte: que os movimentos, eles são humanizadores. Qual é o preso que tem no sistema prisional? Que movimento é esse que é humanizador? E ele vai dizer o seguinte: ele não tem nem o direito de ficar na sua solidão e pensar e refletir, porque ele está sempre amarrotado ali com o outro, tendo que revezar a hora de dormir, porque enquanto um dorme, o outro tem que estar acordado. Então, são esses fatores que a gente precisa refletir e perceber que todos nós, de alguma forma, cometemos crimes. Sim. O professor Rogério, o problema é que nós não somos criminalizados pelos crimes que nós cometemos. Exato. E ele, na entrevista, ele diz: quem aqui nunca cometeu crime, levante a mão. Gente, furar um sinal vermelho em alguma situação é uma infração. Sonegar impostos é uma infração. Na época em que não existia Spotify, Netflix, comprar CD pirata, nós estamos aí infringindo a norma. Sim. Dirigir com habilitação vencida, enfim. Agora sim, é claro que existem condutas, né, que são consideradas graves, elas serão aí, claro, criminalizadas, mas tem pessoas que não são criminalizadas. E aí eu trago para encerrar esse momento, que é inclusive do Alessandro Barata, que também foi um dos grandes estudiosos da criminologia crítica, e ele diz o seguinte: a criminalidade não é o comportamento de uma minoria de pessoas, mas de quase todos os cidadãos. A criminalidade é o comportamento de quase todos, se não de todos os cidadãos. Porém, é uma definição conferida a determinados indivíduos. Criminalidade é uma definição já selecionada pelos órgãos de reação social. Quais são os órgãos de reação social? A gente vai pensar na polícia, no próprio sistema penitenciário, operando de forma seletiva. Gente, isso não é falácia, isso é fato. Né? Então, a criminalidade, todos nós estamos nessa condição de uma infração. O problema que nós vamos encontrar aí é que os órgãos competentes, eles selecionam. Como o professor disse, a gente sabe, né? A questão da cor, da condição socioeconômica.
até mesmo da orientação sexual ou da crença. Por que que a gente volta e meia observa aí agressão às pessoas que professam a religião de matriz afro? Qual é o direito que eu tenho de dizer que a minha religião é melhor do que a do outro? Então, assim, a gente precisa pensar nesse princípio da alteridade, da empatia, do respeito. Não é isentar o indivíduo do comportamento dele, mas a gente pensar de forma racional e não sair aí colocando etiqueta em quem é bandido e quem não é bandido. Olha fulano como está vestindo, olha fulano, fulano mora em tal lugar, ali é perigoso, só pode ser bandido. É aquela ideia que o espaço, o lugar acaba estigmatizando o sujeito. Exato. É um preconceito e o que a gente vê, eu acho que todos os temas que estão sendo trabalhados aqui, todas as discussões, as lives que nós estamos, essas conversas que nós estamos tendo, e com relação a temas que não foram aqui, não foram debatidos ainda, que provavelmente serão em outras conversas, e talvez nem sejam, mas que são temas que fazem parte de toda essa nossa crise social, antropológica, jurídica que o país atravessa já há algum tempo. Se nós pegarmos temas como feminicídio, a impunidade, o preconceito em geral, todas essas mazelas que nos assolam, desigualdade social, a falta de ética na política, todos esses temas, eles não seriam, eu acredito que eles não estariam no patamar em que eles se encontram se houvesse uma valorização maior da educação. Eu acho que todas essas crises que nós enfrentamos no Brasil, elas não são erradicadas, elas não são vencidas por causa do preconceito que influenciado fortemente pela falta de educação. Todos os problemas sociais que nós temos decorrem dessa questão específica. E aí nós temos, eu lembrei também durante a sua fala de um episódio, que acho que até numa outra live eu comentei, diante de uma situação também que se assemelhou, há muito tempo atrás, algumas décadas atrás, uns 20 anos atrás, eu fui para uma audiência e um indivíduo, um economista, ele era acusado de tentativa de estupro da diarista da sua casa, né? E a pessoa me procurou, ela também, né, fazia, na verdade, o irmão dela trabalhava para mim, trabalhava na minha casa como vigia, e aí me falou dessa situação, e aí eu fui representar a irmã dele, né? Fui em nome da irmã dele, à delegacia, para tentar, e foi feito um boletim de ocorrência, e foi formado um processo, o inquérito foi concluído com essa conclusão por parte do delegado, que houve realmente o fato, né? E, enfim, ao chegar na delegacia, o pessoal foi bem solidário, e assim, né, se posicionou de forma, digamos assim, não digo parcial, mas os agentes entenderam a situação que tinha acontecido e tal. E no dia da audiência, tivemos uma audiência preliminar no Juizado Especial de Pequenas Causas, e o juiz entendeu que não havia razão nenhuma para condenar o acusado. E o representante do Ministério Público também. E eu refutei, disse, mas e a prova testemunhal? E, enfim, o depoimento da própria esposa do acusado, né, que deixou claro que sempre que a diarista ia, ela inventava uma viagem, saía de casa, que era exatamente para facilitar, porque o marido não queria que ela ficasse em casa. Caso ele fosse bem sucedido lá na investida sexual, a esposa dele não poderia estar em casa. E assim havia uma conivência por parte da esposa, né? E mesmo assim, o representante do Ministério Público entendeu que não havia elementos suficientes para a condenação, para
se prosseguir. O juiz entendeu da mesma maneira, e eu protestei muito, mas não deu em nada. E ao terminar a audiência, indignado, a moça chorando lá, o marido dela indignado também na audiência, né? Inclusive, isso gerou até uma separação, porque o marido passou a entender que, como o juiz absolveu, a esposa dele era culpada, também por ignorância, né? E, ao terminar a audiência, eu me aproximei do juiz e mostrei a minha indignação para ele. Eu digo: olha o estado que a minha cliente está, graças à sua decisão equivocada. E eu estou vendo ali o acusado sorrindo, né? Já provavelmente irá comemorar com a sua cúmplice, a esposa. E eu acho que, Excelência, não foi feita justiça aqui. Eu ia recorrer, mas a minha cliente disse que não aguenta mais a situação, vai deixar isso para lá. E aí o juiz disse, Aderlan, sem nenhuma, sabe, sem cerimônia. O juiz disse: doutor, o acusado e eu crescemos juntos. Nós estudamos juntos. Eu conheço desde os 10, 11 anos de idade. E esse homem seria incapaz de praticar. Esse homem é um professor universitário. Esse homem tem mestrado. Esse homem é professor da Universidade Federal. Esse homem não tem nada que manche a sua história. E quem é a sua cliente? Quem é essa diarista? Olha a forma como ela veio vestida. Doutor, a gente olha para ela e vê que ela pode estar mentindo desse jeito. Eu fiquei tão indignado que eu saí daquela audiência, eu disse a ela: vamos recorrer, vamos levar isso adiante, vamos levar a corregedoria. Ela disse: não, deixa para lá, doutor Flávio, deixa para lá, não quero mais passar, não quero nunca mais ver, não é nem a pessoa que tentou me atacar que eu quero ver mais, eu não quero nunca mais ver esse juiz na minha frente. Então, o juiz não só foi parcial, como, após a audiência, ele disse para mim, o advogado da parte, né, da parte que foi prejudicada pela decisão dele, que ele não podia condenar uma pessoa que, como ele, branco, enquanto ela, né, preta, como ele, de uma família de posses, ao contrário dela, e que deveria, né, pelo que eu entendi, ali uma questão de uma espécie de corporativismo, apesar de não serem da mesma profissão, mas um corporativismo socialmente falando, de forma mais abrangente. Então, esse caso que eu vivi, isso acontece centenas de vezes por dia no país. Não é uma situação isolada, né? Uma situação que me deixou, sabe, assim, me embrulhou o estômago. E algumas pessoas que estavam assistindo, algumas pessoas até conversando com servidores do fórum, falaram, que me conheciam, falaram da indignação com a sentença, né? Com a forma como o juiz conduziu. Quer dizer, e logo em seguida o marido tentou agredi-la e separou-se dela e tudo, e ela ficou numa situação complicada, mas um dos fatores mais, digamos assim, uma das coisas que mais influenciou para que o marido não acreditasse nela foi a sentença judicial. Foi o fato do indivíduo ter sido absolvido, porque ficou parecendo que ela criou a história, o que ela provocou, o que a culpa era dela. E mesmo ele tendo percebido o comportamento da esposa e do acusado, ele, por uma questão de ignorância mesmo, ele não soube perceber, né, tudo aquilo que estava se, né, desenrolando naquela audiência. Então, a situação ela é muito mais grave. A gente levar em consideração, por exemplo, que isso não é um fato isolado, isso deve acontecer não só com relação a situações como essa, de abuso sexual, mas também situações de assédio, como também de situações como nós temos os piores crimes no Brasil, são cometidos pelos nossos políticos. Os crimes que trazem consequências, né? 500 e poucas mil mortes. É culpa do traficante? É culpa do dono do morro?
é culpa do assaltante. Não, a gente sabe de quem é a culpa. E todos os problemas sérios que acontecem no país, não existe punição quando as pessoas que praticam tais crimes, que são os crimes que mais violentam a sociedade, são da classe política, são pessoas com uma condição financeira excelente ou boa. Então, essas pessoas, elas vão sendo constantemente beneficiadas por essa parcialidade, que não deveria existir, por esse desrespeito à dignidade da pessoa humana, que não deveria existir, por essa desigualdade social, que não deveria existir, e todos nós assistimos a essa escalada de todo esse processo, que nos leva de forma muito clara a comprovar aquilo que você falou já na sua fala, você já colocou mais de uma vez. Os presídios não são para essas pessoas. Né? Os presídios são para aqueles que estão numa outra condição. Aí não importa se essas pessoas cometeram crimes ou não. Não importa se elas realmente se enquadram naquela situação pelas quais elas estão sendo acusadas. O que importa aí é a cor da pele, é a condição econômica, financeira, infelizmente. O Álvaro faz até uma colocação aí sobre a questão da teoria do Lombroso, sim, que muitos, mesmo até o século XX, ainda tem alguns equivocados juristas que, e até hoje ainda tem gente que quando é conveniente volta lá para Lombroso, né? Olha o rosto dele, aquele ali, se for com base na teoria do brilhante Lombroso, aquele ali é um criminoso, né? Quando, na verdade, nós sabemos que Lombroso, a sua teoria já foi ultrapassada, né? Não é algo que se deva mais colocar. Mas como a gente está vivendo hoje no momento, principalmente no Brasil, de negacionismo, terraplanismo, né? Tudo que já foi desmentido está sendo trazido de volta, por que não trazer Lombroso, né, Adelan? É verdade, professor. O professor Luiz Flávio Gomes dizia, Lombroso não morreu, minha gente. As pessoas continuam sendo julgadas pela sua fisionomia, né? O senhor acabou de citar um exemplo aí da sobrevitimização que foi da sua cliente. Ela foi julgada pela vestimenta, pelo comportamento, pela vestimenta. Olha como é que ela está vestida. Desde quando a vestimenta é, digamos assim, o elemento identificador do comportamento de alguém? Desde quando a cor da pele é o elemento identificador do comportamento de alguém? Né? Então, infelizmente, a gente ainda se depara com essa situação. Né? E eu tenho alunos que já relataram situações constrangedoras que foram vivenciadas em relação a isso. Professor, eu cheguei num determinado estabelecimento, portando assim, 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 assado, e automaticamente eu fui tratado pela pessoa. Talvez se tivesse com outra vestimenta, o tratamento seria outro. Então, assim, é muito arbitrário, é muito incoerente o comportamento da sociedade. É claro que a gente não tem aqui que se descuidar, como vai dizer a criminologia, né? A vítima de alguma forma provocadora, né? Ou que está chamando a atenção, a ocasião faz, enfim. Não, mas a gente tem que parar de julgar as pessoas, parar de apontar o dedo, a colocar a etiqueta nas pessoas. Nossa, Suzana Richthofen, menina tão linda, ela pôde cometer um crime tão bárbaro. Ela não tem nem cara de bandida. Olha só o discurso, como se o estereótipo de beleza isentasse alguém, imunizasse alguém do cometimento do crime. Vem ao fulano, olha a cara dele, olha a cara desse cara de bandido. Então, por isso que o Luiz Flávio Gomes e Lombroso não morreu. As pessoas continuam sendo julgadas pela teoria dele. E o pior, pelo próprio Estado. Né? E aí o senhor levantou também a questão dos crimes do colarinho branco, quando falava aí dessa condição socioeconômica, que é uma variável de estudo, né, da própria criminologia, né, da criminologia crítica. Quantos criminosos aí que não desviaram dinheiro, né, da educação, da própria merenda, gente. Já vi situação de polícia desviar de merenda escolar, do transporte público, do transporte escolar. Essas pessoas não serem penalizadas, quer crime maior do que esse, que afeta uma coletividade,
O problema é que a nossa sociedade ela enxerga o seguinte, né? O sujeito que cometeu um roubo ou um furto de uma moto, esse comportamento ele é muito mais visível para a sociedade do que aquele indivíduo, por exemplo, que cometeu um crime ambiental, né? Ou que Exato. cometeu aí um desvio de dinheiro público, ou que cometeu aí o crime de sonegação fiscal. Então, assim, a visibilidade que a sociedade tem é geralmente do roubo do furto. Não que isso não seja um problema, é claro que é um problema. Sim. Mas eu estou dizendo que uma outra parcela da população que comete crimes gravíssimos porque atinge uma coletividade, não há visibilidade. Há um tempo a gente viu aí uma situação polêmica de um político que usurpou tanto dinheiro público que a matéria dizia o seguinte, que ele tinha condição de dar não sei quantas voltas, né, no planeta Terra. E cadê? Acabou. Passou. Mas a pessoa que roubou ou furtou uma moto, ela está estigmatizada e caricaturada para sempre. Sim. Então, assim, como é que nós olhamos? A gente não criminaliza o fato, a gente criminaliza o autor. O autor, Ah, exato. mas ele rouba, mas faz. Ah, é assim mesmo. Quer dizer, e aí? Então são os crimes do colarinho branco, crimes de elite, como a criminologia ela vai trabalhar. É muito difícil colocar um criminoso desse no cárcere, né? E Sim. quando se coloca, tem muitas regalias. Há sempre uma brechazinha. Mas o pobre, o miserável, o periférico, coitado, ele é esquecido e abandonado nas prisões. Então, como se pensar aí numa reabilitação, numa socialização? Como pensar na humanização do indivíduo, se o próprio Estado ele não se comporta como tal, como deveria? Por isso que a gente ainda vive na barbárie, como vai dizer o Luiz Flávio Gomes. A gente teria que passar por um processo de humanização em todas as esferas, né? Uma humanização na política, uma humanização educacional, uma humanização no âmbito do poder judiciário, do próprio poder legislativo, talvez o menos humanizado. Nós temos uma crise ética, uma crise ética talvez sem precedentes, porque a gente se depara constantemente com a intolerância, com o desrespeito, com o preconceito, né, a discriminação, com a desigualdade, com uma série de questões que as pessoas parece que já se acostumaram com elas, mas todas elas são antiéticas. Então, o que a gente percebe, Adelano, não sei se você concorda comigo, mas o que eu entendo, e como educador, né, com 22 anos praticamente, como professor em curso de direito, o que é que eu percebo? Nós formamos, e o processo da educação jurídica também precisaria passar por isso, nós formamos, na maior parte das vezes, técnicos dogmáticos que não dão a devida importância, até porque muitas vezes eles não têm, não é sempre que eles têm professores com o meu perfil, com o seu perfil, né, com esse perfil mais humanista, com essa, com essa valorização que nós promovemos dessas disciplinas, né, chamadas propedêuticas. Então, é uma formação muito técnica, é uma formação muito de decorar códigos para fazer concursos públicos que exigirão que eles tenham memorizado os códigos e não que tenham uma visão humanista, uma visão realista da sociedade. E aí, muitas vezes, o indivíduo vai para o mercado de trabalho, ele passa no exame da OAB, ele vai advogar, ele vai seguir a sua carreira, muitas vezes sem reciclar, sem fazer uma especialização, um mestrado, o que quer que seja, enfim, ele vai valorizar cada vez mais e exclusivamente essa questão teórico-dogmática, aliás, essa dogmática, essa técnica, né, de memorização de códigos. E aí
essa ausência é muito interessante, e o que eu observo já há muito tempo, é que praticamente todas as instituições de ensino superior do Brasil que têm curso de direito, todas elas dizem que oferecem uma sólida formação humanista. A gente vai lá no PPC, está lá, sólida formação humanista. Aí você, quando tem aquele primeiro contato, você diz assim, puxa, sólida formação humanista, é aqui que eu vou. Aí o que é que você entende por sólida formação humanista? O que eu entendo por sólida formação humanista é totalmente diferente. É algo que está muito além do que a maior parte das instituições de ensino superior oferece no Brasil, com raríssimas exceções. Então, essa formação humanista, que é para agradar, né, até bem pouco tempo atrás, para agradar o MEC de hoje não gosta disso. Né? Daqui a pouco vão também, né, nesse movimento atual, daqui a pouco retiram essa sólida formação humanista das prioridades. Mas o que a gente vê é que se realmente nós tivéssemos uma sólida formação humanista no processo educacional dos nossos bacharéis, nós não teríamos, nós já teríamos visto ser amenizada, pelo menos, essa crise que nós vivemos. E você colocava no início a questão da Suécia, de outros países, a Noruega, salvo engano, de outros países que estão abolindo o sistema, né, prisional, e a gente observa que são países em que esses fatores são valorizados. A formação humanista sólida, a Finlândia, por exemplo, né, que saiu de um processo, em pouco tempo, a Finlândia saiu de um processo que ninguém via falar da educação na Finlândia. E aí, há pouco mais de 10 anos, 15 anos, se passou a colocar a Finlândia como exemplo mundial de educação. E um processo educacional em tempo integral, um processo educacional que valoriza realmente a cultura, né, que coloca o indivíduo como, que faz o indivíduo se sentir como um indivíduo que participa diretamente da vida social e que, ao mesmo tempo, mesmo antes dessa sua participação na vida social, ele tem um conhecimento suficiente para poder combater essas coisas que são tão comuns, né, aqui no décimo mundo, na América Latina. Então, a gente tem que, eu acho que não é coincidência que esses países tenham abolido, ou que estejam em processo de abolição dos seus sistemas prisionais. Não é, a questão da educação é fundamental. Nós precisamos passar por um processo semelhante para que, se oferecendo à população um nível educacional mais satisfatório, a gente possa investir em escolas, não ter que investir tanto em presídios. Né? O grande problema, Adelano, me parece ser que grande parte da sociedade ainda não percebe de forma clara, como nós percebemos, como muitos percebem, que a solução é essa, é que o caminho é esse. Passa por um processo que não se trata simplesmente de aplicar o talião, de colocar o indivíduo lá no esquecimento, no isolamento. Essa recuperação do indivíduo seria benéfica para toda a sociedade. Aí o indivíduo que foi vítima, ou que é filho da vítima, ou que é irmão da vítima, ou marido da vítima, ele vai dizer assim, poderia ser bom para toda a sociedade, mas não para mim. Porque o resto da sociedade não viveu a dor que eu vivi. Mas outras pessoas na sociedade, você não é a única pessoa na sociedade que teve um familiar como vítima de um homicídio, por exemplo. Em toda a sociedade, encontraremos várias pessoas que passaram por isso. E essas medidas, elas seriam, o processo de ressocialização seria muito importante no sentido, e muita gente não consegue ver isso, de diminuir a criminalidade, de fazer com que essas pessoas, sendo ressocializadas, elas se arrependessem. Muitas dessas pessoas procurassem trabalhar no sentido de evitar que outras pessoas fossem vítimas de situações semelhantes. Então, tem muitas questões que poderiam ser solucionadas se tivéssemos essa visão. Né? Mas, infelizmente, a gente caminha cada vez mais para esse abismo social. Aí você tocou num ponto interessante que eu sempre fiz essa reflexão, que sempre me incomodou enquanto professor, né, da área de criminologia, que no Brasil
são poucas as instituições que têm no seu currículo a disciplina de criminologia. Em outras instituições, ela sequer existe. E a disciplina de criminologia, ela justamente nos dá aí uma sacudida para a gente refletir. Porque o papel do direito penal, que a gente estuda, direito penal 1, 2, 3, 4, parte geral, parte civil, o foco é sempre a pena, é a lei, é a aplicabilidade da pena. A criminologia é justamente tentar aí afastar o direito penal. Afastar no sentido positivo, dizer assim, olha, a gente só vai acionar o direito penal em último caso. É a última ratio. Por quê? Porque a gente acredita que a medida eficaz é a prevenção. A prevenção ela é muito mais benéfica do que a punição. O Estado vai gastar menos. Então, assim, se investe em educação de qualidade, a gente vai ter menos pessoas no cárcere, de alguma forma. Sim. Então, como a gente pensa nessa formação humanizadora, por exemplo, quando a gente vê que a disciplina de criminologia de 40 horas é apenas uma disciplina optativa, ou muitas vezes ela nem aparece. Nem aparece. Enquanto que em outros países, criminologia é uma graduação. É óbvio que isso vai fazer toda uma diferença na sociedade. Porque a gente Exato. está lidando, né? Então, a gente tem que pensar muito nessa questão dessa formação humanística. Que cidadãos estão para o mercado de trabalho? Que nova geração de juristas é essa que está indo para o mercado de trabalho? E quando a gente fala humanizadora, não é aquela que vai, né, que tem aquele sentido, vai passar a mão na cabeça do bandido, vai levar para casa. Não é isso. É pensar no princípio da dignidade da pessoa humana. É pensar nos direitos, deveres. É pensar na ciência e não no achismo. Porque se fosse para fazer achismo, a gente ia para a faculdade. E a gente Exato. sabe que a dá uma sacudida. Principalmente no primeiro semestre, quando a gente sabe algumas coisas e fala, a gente vê os alunos conhecimento ali está mexendo na cabeça dele. Principalmente essas disciplinas, quando você trabalha com filosofia, com criminologia, com sociologia, essas disciplinas elas vão mexendo muito com a formação do acadêmico. E o papel é justamente esse. Se eu saio da faculdade e eu entro, então alguma coisa está errada. Eu não fiz o curso. Uhum. Eu tenho que ser transformado no curso. Eu tenho que sair uma outra pessoa, porque o conhecimento passou por mim. Então, são essas questões que me incomodam. Eu acho que é em Portugal que a criminologia é uma graduação. Inclusive, lá tem excelentes estudos de criminologia. E olha que o índice de criminalidade lá nem se compara ao Brasil, é quase nada. Aqui, né, a gente vê aí um alto índice de violência contra a mulher, enfim. Então, porque alguma coisa não vai bem. É o que diz o Michel Foucault. Nada disso seria necessário se a lei por si só bastasse. Se a lei ela fosse efetiva, a lei de execução penal, por exemplo, fosse efetiva, se a Constituição ela se efetivasse na sua essência, nós não teríamos o caos. Então, o problema não está na legislação, está na sua efetivação. O Brasil é um dos países que mais fabrica lei. O problema não está na lei, o problema está na sua efetividade. Né? Então, eu acho que Por seriam essas exemplo, questões, né, acerca da uhum. arquitetura Sim. carcerária e o É, drama do castigo penal. Eu espero que os alunos, ou quem esteja acompanhando, né, reflita, pesquise um pouco, observe o relatório, né, do sistema prisional, no próprio site do Conselho Nacional de Justiça, leia um pouco esses autores, para a gente poder observar o direito, né, ou a própria sociedade com outro olhar, não com um olhar punitivo, sim. mas mais humanizador, né, de tentar perceber assim que a gente pode de alguma forma melhorar o indivíduo, resgatar o indivíduo. E a gente precisa disso, né? Se eu não consigo ser melhor na vida do outro, qual é o sentido da minha existência? Então, a minha existência, eu acredito que a nossa existência tem um sentido. E eu acho que o sentido fundamental é fazer a diferença na vida de alguém, né? Seja com a palavra, seja com um gesto,
Acho que esse é o nosso papel, porque punir, apontar, caricaturar, né, o Lombroso está aí na sociedade, está todo mundo apontando, né, está todo mundo dizendo, né, que o sujeito é isso e aquilo outro. Aderlan, a Ana Flávia colocou uma pergunta aqui, né? Se nós acreditamos, deixar para você responder, que uma segregação como a de presos provisórios e de crime por gravidade seria eficaz? Essa segregação seria eficaz? Traria benefícios? Ela quer saber? Você entendeu a Como é? pergunta? Volte. Uma segregação como a de presos provisórios e de crime por gravidade seria eficaz? Traria benefícios essa segregação? Ou esses modelos de segregação? Seriam eficazes? Quais são as modalidades aí? É o preso provisório? Preso provisório e ela colocou de crime por gravidade. Vamos ver aqui. Porque, assim, pensar no sistema prisional brasileiro é pensar também no comportamento, não, no, no ato delitivo do indivíduo. Né? O indivíduo cometeu um crime de menor potencial ofensivo, sei lá. Tem tanta gente que acaba sendo aí criminalizada porque furtou sei lá, uma lata de leite ninho, porque furtou. A gente viu recentemente aí que 2 jovens foram assassinados porque acho que tinha furtado, roubado carne do supermercado, alguma coisa do tipo. Enfim, a gente vai observar o quê? Pessoas que estão num sistema, todo mundo misturado, junto e misturado, pessoas que cometeram crimes gravíssimos e pessoas que, por exemplo, estão ali por tráfico de drogas. A gente pode pensar, não sei se seria basicamente esse sentido que ela está colocando, se seria essa junção de pessoas que cometeram crimes totalmente diversos, que estão no mesmo espaço, se isso seria benéfico para resolver o problema. Eu não sei efetivamente como. A Ana está aí ainda, tá, né? Tá, ela falou isso. Ela colocou aí isso. Se seria essa a ideia, é porque eu não consigo ver Ah, você não está conseguindo ver, né? É, seria isso, Ana? se ela quiser escrever alguma coisa aí, eu não estou conseguindo ver aqui. Ela colocou, eu penso na influência. Ah, sim, com certeza. E é uma crítica que a criminologia faz, não só a criminologia, qualquer jurista, qualquer profissional do direito vai pensar isso. Que um sistema em que não há, digamos assim, uma separação de criminosos pelo tipo de conduta, né, que o sujeito está respondendo ali, é totalmente influenciador. Então, imagine uma pessoa lá que está sendo, que foi presa por um tráfico de drogas ou por um outro tipo de conduta que está no mesmo espaço que um homicida, que, sei lá, um outro indivíduo que cometeu um crime grave. Então, é óbvio, como vai dizer aí o próprio Luiz Flávio Gomes, que é uma fábrica de se construir bandidos, porque a gente não tem nosso sistema, embora, né, se estabeleça teoricamente falando, não tem essa separação. Então as pessoas ficam todas no mesmo espaço. E isso quem já falava era o próprio Cesare Beccaria. Ele Sim. já dizia isso, né? As pessoas estavam todas no mesmo espaço. Né? Então, por isso que a barbárie ainda continua. A gente não tem essa divisão, essa separação, é todo mundo junto, misturado. A única exceção que a gente vai observar aí são esses indivíduos que cometeram, por exemplo, crimes de pedofilia, por exemplo, né? Ou um pedófilo, melhor dizendo. Se esse indivíduo ele se for colocado no espaço em que outros estão, é óbvio que ele corre risco, né, de vida. Mas voltando aí, eu acredito que seja a pergunta dela, o próprio espaço propicia. Então, ao invés de ter um tratamento humanizador, de reabilitar, esse indivíduo ele vai sair de lá expert e profissional para o mundo do crime. Né? E a prisão a gente sabe que é uma fábrica de se construir bandidos.
se ela não for pensada para a humanização ou reabilitação que ela coloca, né, desses indivíduos. Eu acredito, ela coloca que a falta de política de ressocialização acaba por gerar um efeito oposto, né? Fora o pessoal que comanda o crime lá de dentro, né? Então, eu queria, antes de finalizar, passar a palavra para o professor Aderlan para suas considerações finais, digamos assim. Eu queria agradecer imensamente, Aderlan, pela sua... demorou, né, porque a agenda não permitia a sua disponibilidade. Eu sei que você realmente estava muito atarefado e já faz algum tempo, né, alguns meses que a gente conversou, e enfim. Mas, graças a Deus deu certo. Sempre bom conversar com você. Muito bom mesmo. Adorei. Acredito que todos que estão assistindo também. Gostaria que houvesse, e creio que haverá um outro momento também, daqui a alguns meses, para nós conversarmos novamente. Próxima semana. Essas lives começaram como lives semanais, aí tivemos um problema aí, foi quinzenal. Próxima semana, muito provavelmente, não teremos, acredito que não, eu estou em processo de mudança, né, como eu falei. Mas aí na semana seguinte, provavelmente teremos a live. E sempre que possível, que puder assistir, que puder participar, que puder debater conosco, será sempre um prazer muito grande. Eu fico muito feliz de estar conversando, porque a gente sabe que há uma diferença que nós percebemos muito claramente, e acho que todo mundo percebe, entre o educador e o professor, né? Eu tenho um professor que dizia, professor qualquer um é. Eu lembro que quando eu era aluno do curso de Direito, houve um trote muito interessante feito pelo DCE, foi pelo Centro Acadêmico, que foi o seguinte: eles pegaram uma pessoa que não era aluno, não era professor do curso de Direito, pegaram na rua uma pessoa, colocaram um terno e uma gravata nele e levaram para os calouros, né, que já estavam ali com uns 15 dias, um mês de aula, e levaram aquela pessoa para fazer uma palestra, como se fosse um professor da universidade. E o cara se saiu bem, convenceu todo mundo de que ele era um professor. Ele não tinha formação jurídica, né? Ele era de outra área, ele não era professor também, mas ele entrou ali, falou, contou as piadas, fez o pessoal rir, mas ali, de terno e gravata, com a inteligência, com a vestimenta, e acabou convencendo um monte de gente que era um professor do curso de Direito, até que depois o pessoal, né, depois no final da fala dele, ele disse que não era. Professor qualquer um pode ser. Eu tinha um professor que ele dizia, se eu for ali na esquina pegar um analfabeto e trouxer aqui, ele dá uma aula tão bem quanto o professor X, que é no perto dele, né? Mas o educador é aquele que transforma. O educador é aquele que, você que foi aluno daquele indivíduo, você saiu transformado das aulas dele. E aí, eu acredito que você, né, assim como outros que eu conheço, mas você de forma muito clara, eu digo por ter ficado aqui tão pouco tempo e ter ouvido isso de tantos alunos como eu vi, né, que você realmente é um diferencial. Então, eu fico muito feliz quando eu converso, e todas essas lives estão sendo com pessoas que têm esse perfil, com pessoas que têm que abraçam essa missão e que fazem, muitas vezes, até sem perceber, né, transformam vidas. Isso, para mim, eu só reconheço como educador quem realmente transforma, quem realmente faz com que os alunos fiquem ali com os olhos brilhando durante a aula e querendo mais sempre. Então, Aderlan, como eu disse a Cristiane, agradecimentos e elogios não podem ser privados, tem que ser públicos, né? A gente tem que deixar claro, quando a gente pensa isso de alguém. E eu queria, né, deixar isso aí bem claro publicamente. Foi um convívio de pouco tempo, espero que ainda haja outras oportunidades de nos encontrarmos, né, quem sabe eu retornar à Bahia
e termos novamente possibilidade de conversarmos pessoalmente, seja na palestra, num curso, seja também no ambiente virtual, nas nossas lives, mas que passado todo esse pesadelo, essa pandemia, a gente possa no futuro se encontrar novamente, que a gente possa, mesmo à distância, estar sempre em contato e até desenvolvendo, se for o caso, algum projeto, alguma coisa que a gente possa contar com a ajuda do outro, né? Eu estarei sempre à disposição e sei que esse também é o seu perfil. Então, Adarlan, eu queria lhe agradecer imensamente, tá, por essa sua participação, que haja outras e que o sucesso esteja sempre na sua caminhada, na sua jornada, porque você merece. Ok? Obrigado, obrigado, obrigado. Não mereço tanto, mas obrigado mesmo de coração por suas palavras. A gente sabe que a missão de educador está no sangue, então nosso objetivo é transformar vidas, como você falou. Então, entrar numa sala de aula e tentar dar o melhor de si, fazer com que os alunos participem, fazer com que os alunos se, se relacionem com a educação, esse é o nosso papel do educador. Não é apenas ali vender conhecimento, mas de alguma forma, no seu gesto, no seu comportamento, você também transformar vidas, né? E esse é o diferencial do educador e do professor. E eu acredito muito que eu também tenho esse perfil, esse envolvimento com a educação, né? Porque a gente percebe que existem vários profissionais, vários tipos assim, de professores. Existem professores educadores, existem professores. E eu acho que esse é o nosso papel. De alguma forma, tocar, né, na vida do aluno, fazer com que ele seja um ser humano melhor, né, para que ele transforme também outras vidas, porque nada disso tem sentido se a gente não tocar no coração das pessoas. E o educador faz muito bem esse papel. Eu tenho vários professores que são referências para mim, desde a educação infantil até minhas duas graduações. A gente sempre tem referências, a gente olhar para aquele indivíduo e perceber ali que tem algo bacana e que a gente gosta de se espelhar. Então, assim, professor, desejo muito sucesso na sua caminhada, né, aqui ou em outro lugar, né, o fazer educação, né, estar aí na sua essência, né, enquanto profissional. E eu acredito que a gente, né, deva se encontrar em outros momentos, quem sabe em um congresso, em algum lugar, ou em outro lugar. Né? A gente sabe que o mundo dá muitas voltas, né? Isso é muito bacana. A gente vai encontrando as pessoas, por alguma razão, algum motivo, a gente se distancia, mas no outro momento a gente se aproxima. Eu acho que é esse o ciclo da vida, né? No primeiro momento a gente fica assim, meio pensativo, às vezes até assim, poxa, que chato, né? Mas infelizmente, né? Como é que se diz? Faz parte da vida essa mudança, né? Exato, exato. E tudo isso, Mudando para tudo que acontece nas nossas vidas, nós temos que ver como vitórias. Nós não podemos ver nada que aconteça, mas isso foi, principalmente no campo profissional, né? Então, são mudanças, são situações. Ana Flávia, muito obrigado. Você, aliás, eu tenho que agradecer por todas essas lives, pelo seu apoio, pela arte, pelo contato que você faz com os convidados. E você também está entre as alunas preferidas, pode ter certeza. Eu estou retribuindo aqui, não é só porque você colocou isso, não. Realmente você é um aluno especial. E, assim, só antes do Aderlan finalizar, interrompi agora para uma ex-aluna minha, tem uma ex-aluna que foi minha aluna há bastante tempo, e no curso de Direito, lá em Natal, Rio Grande do Norte, e depois ela já tinha formação em outra área, né? E ela fez mestrado, está fazendo doutorado em outra área, e é uma estudiosa, né, já com mais de uma formação, enfim. E aqui na Bahia, quando eu vim fazer uma palestra em 2018, em Vitória da Conquista, outra cidade que eu adoro também, e eu fui fazer uma palestra lá na universidade, e eu encontrei essa aluna, né, que tinha sido minha aluna tanto tempo antes e que agora é professora, já há algum tempo é professora da, da universidade lá, e foi muita alegria, né, que eu vi
é um exemplo, como ela está assistindo a live, eu coloco, a professora Nádia, que está assistindo a live, eu coloco como exemplo do caminho oposto também, né, Derlane? E quando os alunos também, a gente vê que aquele indivíduo, anos depois, também como professor, né, também como mestre ou como doutor, e que aquilo ali não é apenas pela nossa participação na vida deles. Claro que tem outros fatores, né, que também aí estaremos tirando todo o mérito da pessoa, mas é muito gratificante para mim ver ter alunos como a Ana Flávia, foi aluna minha um semestre apenas, mas eu tenho certeza que terá um futuro brilhante na nossa área, assim como a professora Nádia, que está aqui presente. Então, para mim é motivo de muita alegria. Eu acredito que para você também seja motivo de alegria quando você vê esse tipo de situação. Então, agora, fazer aqui um voto de silêncio e deixar você finalizar, Derlan. Fico feliz e até emocionado, porque assim, eu sempre encontro os alunos do colégio, do próprio colegiado de Direito, boa parte dos professores, eles foram meus alunos. Então, assim, fico muito feliz em saber que os acadêmicos também veem na docência essa possibilidade de vida, de transformar vidas, e não vê apenas como sendo, sei lá, é apenas uma profissão ou apenas enfim, não, vê a educação como uma possibilidade também humanizadora de transformar vidas. E eu me emociono quando eu vejo os alunos também, né, sendo colegas de trabalho, a gente compartilhando e a gente interagindo. O próprio Rafael foi meu aluno, Rafael Corado, e eu me recordo que na época a gente foi para Salvador, no Congresso de Ciências Criminais, e ele foi comigo, acho que paralímpico da turma dele, ganhou uma plaquinha ainda, e hoje ele é professor do colegiado de Direito. Falei, Rafael, você tem perfil para professor, invista, pense na docência, e hoje ele está ministrando aula, é uma pessoa muito envolvida, é um professor de penal, a gente conversa muito. Então, assim, eu fico muito feliz com esses caminhos também, né? Porque quando o aluno entra no curso de Direito, vai pensando em concurso, e raramente um levanta a mão e diz, eu quero ser professor, né? E eu fico muito feliz quando eu vejo essas manifestações. Então, assim, professor, mais uma vez, muito obrigado. Durante a semana a gente combina aí o nosso café, Vamos vamos tomar o combinar nosso um café. café. Eu ia dizer A gente... o café de despedida, mas não será de despedida. Espero que ainda haja um reencontro no futuro, que a gente possa estar juntos Isso, em outro momento. Certo, Adelan? aí a gente Meu querido, figurinhas, livro também, né, para a gente certo. trocar informações. Pronto, E o vamos combinar. Muito muito obrigado, um obrigado. abraço imenso, um sucesso na sua trajetória que você merece, tudo de bom. Valeu. E vamos seguindo, né? Que a vida nos apresentará outros desafios e com certeza outras alegrias. Um abraço imenso. Um abraço, professor. Muito obrigado. Um abraço a todos vocês aí que estiveram Um presentes, abraço a viu? todos que Obrigado. participaram. Um abraço a todos.